E um detalhe interessante é que nas próximas sessões, pessoal, a gente já sabe, né, que todo o nosso conteúdo, né, com exceção do header e da navegação, né, e do footer aqui, todo o meu conteúdo está dentro, né, daquela tag main, né? Então quando a gente criou o nosso HTML, eu vou até minimizar ele aqui, ó. Então a gente sabe que todo o nosso conteúdo está aqui dentro, né? Então aqui eu tenho a minha nave e o meu header que estão fora dela e o meu footer também estão fora, mas de resto, pessoal, todo o conteúdo está dentro do main, tá? Então sabendo disso, o que eu vou querer fazer? Definir o máximo de largura e centralizar ele, né? Porque se eu maximizar aqui, ele está pegando 100% aí da minha tela e não é isso que eu quero, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou criar aqui um comentário, né? Falando assim, olha, seção main. Lembrando, pessoal, que o comentário aqui é opcional, tá? É apenas para a gente trabalhar aí com o que a gente aprendeu aí no decorrer do curso, tranquilo? E eu vou falar o seguinte, eu vou chamar aqui a minha tag main e vou passar para ele aí um máximo de largura de 900 pixels e eu vou também centralizar ele, né? Então, ou seja, eu vou centralizar aqui com o meu margem zero alto, tá? Vou salvar e agora quando eu maximizar eu tenho aqui praticamente o meu main com 900 pixels e eu também tenho aí o meu conteúdo centralizado. Feito isso, galera, agora a gente vai começar a centralizar as seções aí do Lobo, né? E aí um detalhe muito interessante é que lá no nosso HTML, quando a gente estruturou, para cada section a gente acabou colocando aí uma classe, né? Então eu tenho aqui a minha classe Lobo 1, aí para a próxima section eu tenho o Lobo 2 e para outra section eu tenho o Lobo 3, né? E o ID aqui seria referente às âncoras que a gente fez lá atrás, beleza? Então, pessoal, voltando aqui no nosso CSS, eu vou começar agora a estilizar aqui a nossa seção Lobo 1, né? Então, para isso eu vou colocar aqui barra, asterisco e vou colocar aqui, ó, seção Lobo 1, asterisco, barra. Beleza, então de início, pessoal, eu já vou chamar aqui, né, a minha classe .lobo1, né, que se refere aí basicamente à minha section, né, então eu vou até inspecionar aqui. Então a gente sabe, né, que é referente a essa section aqui e eu vou chamar a minha classe .lobo1, tá? E eu vou falar para ela o seguinte, olha, eu quero que ela seja também um display flex, porque eu quero colocar aí um do lado do outro, então salvando a gente já tem esse efeito, tá? Eu quero que ele também seja aí uma line items center, beleza? Então a gente já vê que agora ele fica centralizado, né? Porque o texto estava um pouquinho aqui em cima. E eu quero ele centralizado aí com a imagem. E eu quero, pessoal, o seguinte, que ele tenha aí basicamente, né, um margem top de 30 pixels. Para não ficar aí tão colado, né, com a parte aqui da minha navegação. Então eu vou colocar aqui um margem top de 30 px. Então, feito isso, ele deu aí um espaçamento e agora eu vou falar com o meu parágrafo, né? Porque a gente precisa aí estilizar praticamente aí a fonte dele, tamanho, enfim, outras propriedades. E para isso, pessoal, eu vou chamar aqui de novo, né, o meu .lobo1. Então, aqui embaixo eu vou colocar .lobo1, sabendo, pessoal, que o meu parágrafo, né, ele está dentro aqui da div, né? Então, eu vou colocar .lobo1 div P. Basicamente a gente está percorrendo, né, o que a gente já fez aí nas aulas anteriores, a gente está percorrendo o HTML e localizando aí o elemento alvo, que nesse caso aí seria o parágrafo, tá? Então, pessoal, de início eu já vou chamar a fonte family, que foi basicamente o que a gente colocou aqui em cima, né? Ó. Então aqui em cima eu passei a fonte Roboto e Nunito. E para esse parágrafo, pessoal, eu vou utilizar essa fonte aí Nunito, tá? Então eu vou colocar aqui entre aspas, vou colocar Nunito. Vou salvar e a gente já vê aí que ele teve o efeito, tá? Tanto é que se eu inspecionar no parágrafo, ó, ele apareceu aqui, fonte family Nunito. Se eu tirar, galera, ó, ele vai ficar com a fonte padrão. Beleza? Vou voltar lá e agora a gente vai aplicar a seguinte propriedade. Porque assim, aqui, pessoal, basicamente ele está pegando aí 100%, tá? Então, dentro dessa div aqui, porque quando a gente deu o display flex, ele separou aqui em duas divs e ele praticamente aí está fazendo o cálculo da largura. Mas eu quero que o meu parágrafo, pessoal, tenha uma largura específica, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um max width. E vou colocar aí um valor de 500 pixels, beleza? Tranquilo. E eu também quero, pessoal, mudar o meu font size, né? Ou seja, o tamanho da minha fonte eu vou deixar aqui, por exemplo, como 16 pixels,
tá? Feito isso, pessoal, vou expandir para vocês verem como que tá ficando, né? Então, ó, a gente já tem aqui a nossa section com um pouco de distância aí da minha navegação. A gente tem aí o nosso parágrafo praticamente estilizado, né? Com uma fonte no Nito diferente. E a gente tem também os espaçamentos. Agora, eu preciso tratar a imagem que está aqui do lado, né? Que é a imagem do lobo. Então, a gente vai voltar lá para o nosso código e eu vou chamar agora, pessoal, o ponto lobo div, e agora eu vou conversar com a minha imagem, tá? E para minha imagem, pessoal, eu vou passar também uma largura aí de 320 pixels, né? Ou seja, o máximo de largura da minha imagem vai ser 320 pixels, vou salvar. E, pessoal, eu vou passar também um border radius, ou seja, porque eu não quero que a minha imagem seja 100% quadrada, né? Eu quero que as pontinhas dela aqui sejam arredondadas, tá? Então, para fazer isso, eu vou utilizar o border radius. Então aqui eu vou colocar 15 pixels e a gente já vê essa alteração. E eu também, eu não quero que ela fique tão grudada aqui com o meu texto, tá? Então para isso eu vou dar um espaçamento externo que a gente aprendeu aí que seria o margin left. E eu vou dar aqui 20 px, beleza? Então, pessoal, para essa seção aqui do Lobo 1, né, desconsiderando a parte da responsividade que a gente vai ver mais para o finalzinho, então para essa seção aqui a gente praticamente finalizou e agora a gente vai partir aí para a seção do Lobo 2. Vamos lá. E para fazer a seção do Lobo 2, pessoal, a gente vai utilizar aí o Display Grid, tá? Eu também poderia fazer com o Display Flex, mas é bacana a gente ver aí propriedades diferentes, beleza? Então eu vou copiar aqui o comentário do Lobo 1 e aqui embaixo agora eu vou colocar que eu vou iniciar aí o Lobo 2, né? A seção do Lobo 2. E para a gente fazer isso, pessoal, basicamente, né, a gente sabe que cada seção aí está se referindo ao Lobo 1, Lobo 2, Lobo 3. Então eu vou começar aqui o meu Lobo 2, tá? E de início eu já vou falar para o meu Lobo 2, galera, que ela vai ter aí um Display Grid. E aí eu vou passar a propriedade do Grid Template Columns, né, que a gente aprendeu aí que executa a coluna. E aqui eu vou colocar um FR, um FR, tá? Fazendo isso a gente já tem aqui, a gente já consegue ver, né, que ele colocou o vídeo, né, ao lado aqui do texto. Ou eu poderia fazer desse jeito, ou eu poderia simplesmente dar um repeat, colocar a coluna que eu quero, que no caso aqui são duas colunas, e colocar um FR, eu tenho o mesmo resultado, né? Então eu vou salvar, a gente vê que ele permanece com o mesmo estado. E aqui, pessoal, eu vou utilizar também a propriedade do Grid Gap, né? Que a gente sabe, né, que o Grid Gap basicamente ele vai dar aí o espaçamento, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 15px. Ou seja, ele cria esse, como se fosse o efeito do margin, né? Ou do padding que a gente dá, e ele cria aí esse efeito de distanciamento, beleza? Então fechou. Vou dar aqui o meu ponto e vírgula e vou continuar. E vou falar, pessoal, que o mínimo de altura aí do meu Lobo 2 vai ser aí de 300 pixels, né? Então vou passar aí um min height de 300 pixels. Beleza, vou salvar e além do mais eu vou colocar aí uma Line Items Center, né? Eu quero centralizar o meu conteúdo, beleza? Como a gente fez aqui com a seção do Lobo 1, né? Eu quero que o meu texto fique centralizado aí rente à imagem, tá? E para esse cara também eu vou passar um margem, tá? E o que o meu margem vai fazer? Basicamente, na minha seção, pessoal, eu quero aplicar 30 pixels de distância do topo, né? E 30 pixels de distância aqui para baixo, porque eu não quero que essa minha seção fique colado com a seção do Lobo 1 e colado com a seção do Lobo 2, tá? Então eu vou dar aqui 30px 0. Por quê? Porque eu quero aplicar somente na parte de cima e de baixo, mas dos lados aqui eu quero permanecer zerado, né? Não quero aplicar margem na parte do lado. Uma vez que eu fiz isso, galera, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o meu parágrafo, tá? Então eu vou chamar aqui o Lobo 2P. E ele também vai ser o font family no Nito, tá? Então eu vou até copiar aqui também, né? Então vai ser o font family no Nito e eu vou passar aí um margin left para ele, né, de 20px, para ele não ficar tão colado. Vou salvar e a gente já tem esse efeito aqui. E eu vou passar para ele também, galera, um font size de 16px, né? Para ele ficar alinhado basicamente, né, com a seção de cima.
Então, feito isso, a gente já vê, né? Então, eu vou até maximizar aqui para vocês verem, ó. A gente tem esse efeito, beleza? Aqui, como eu estou com a tela aqui diminuída, galera, basicamente não apliquei o meu Media Query, tá? Então, por isso que ele estourou aqui. A gente vai tratar isso depois, quando tratar a responsividade aí de todos os demais elementos, beleza? Então, uma vez que eu fiz agora para o meu lobo, para a seção aqui do lobo 2, pessoal, agora eu vou fazer para a seção do lobo 3, tá? Então, para isso eu vou copiar aqui o meu comentário, vou alterar aqui para lobo 3, e aqui vai ser basicamente a mesma coisa, galera. Eu vou chamar aqui a minha classe .lobo3, né? Que seria essa seção aqui, certo? E vou falar para ela que eu também quero um display grid. E eu também quero colocar aí um grid template columns, passando também, pessoal, um FR, tá? Então aqui eu vou até colocar do jeito normal, um FR. A gente já vê que ele quebrou, né, para duas colunas. E agora eu vou falar o seguinte, eu também quero ter o meu grid gap de 15 px, né, que é o espaçamento aí entre colunas e linhas. Então eu vou colocar aqui 15 pixels. E eu quero que ele tenha aí no mínimo de altura, né? Então eu vou colocar aqui 300 px, beleza? Também quero alinhar aqui o meu texto, né? E os elementos da minha lista. Eu quero que eles fiquem aí centralizados rente à imagem. Então para isso a gente aprendeu que basta apenas colocar o Align Items Center. Ele já centralizou aqui. E agora eu também quero ter aí um margem, né, de 30 px, né? Topo, baixo, né? E eu quero que os lados fiquem aí zerados. Então, para isso, eu coloco um margem de 30 px, zero aqui os meus lados. E agora eu vou falar, pessoal, basicamente com o meu H2, né? Que é esse título aqui, e com os elementos da minha lista, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui ponto lobo e vou colocar H2. O meu font family, pessoal, para o H2 já vai ser o Roboto. Então eu vou utilizar aqui o Roboto. Vou salvar, a gente já vê essa alteração. E a cor dele, pessoal, eu também peguei aqui da paleta, né? Que seria essa cor aqui, certo? E eu também aí tenho o meu font size, né? Eu vou colocar aí um tamanho de 20 pixels. Certo? E além do font size, ele vai ter aí um espaçamento, né? Um margin left, né? Ou seja, uma distância aí da esquerda de também 20 pixels, beleza? Vou salvar e a gente já tem essa alteração. E por último, eu vou falar agora com o ponto lobo 3, né? Ou seja, com a minha seção lobo 3, mas com o meu elemento de lista, que é a minha LI, tá? E a minha LI, galera, ela também vai ter o font family do Nito. Vou copiar aqui de baixo. E ele vai ter aí um line height, né, que seria a altura da linha. A gente viu bastante isso na aula de CSS. E eu vou colocar um valor padrão aqui de 1.4. Além disso, ele também vai ter aí um font size, ou seja, o tamanho da fonte dele vai ser de 16 pixels, tá? Vou indentar aqui bonitinho o nosso código para tirar os espaços. Beleza, galera, então a gente já conseguiu aí estilizar as três seções, né? Lobo 1, Lobo 2, Lobo 3. Depois a gente vai estilizar agora a nossa tabela e o nosso parágrafo e em seguida aí o rodapé. Beleza? Vamos lá então.